toda a gente sabe que Luís de Camões é o maior poeta português e que a sua obra está ao nível de obras escritas pelos maiores poetas do mundo. Mas quanto à sua vida, há mais mistérios que certezas. O pai chamava-se Simão Vaz de Camões e era natural de Lisboa. Andou embarcado nas naus que iam para a Índia. Escapou um naufrágio em Goa e veio a morrer no Oriente. A mãe, certo é que teve mãe, e parece que se chamava Ana. Todas as terras portuguesas gostariam de ter sido berço de Luís de Camões. E, na verdade, não se sabe onde é que o poeta nasceu. A maioria dos historiadores inclina-se para duas hipóteses: Coimbra e Lisboa. Não há nenhum documento onde esteja escrito que Luís de Camões estudou em Coimbra. Mas estudou de certeza, porque ele era um homem cultíssimo e tanto as melhores escolas como a universidade estavam em Coimbra. Além disso, alguns dos seus poemas mostram claramente que Camões conhecia e amava a cidade. Doces águas claras do Mondego, doce repouso da minha lembrança. Sabe-se que Luís de Camões, já homem e poeta, viveu em Lisboa. Frequentava o Palácio Real e os salões da nobreza, onde era costume fazerem-se festas, saraus de música e de poesia. Quando ele recitava os seus próprios poemas, a corte ficava maravilhada. Camões gostava muito de se divertir também em ambientes populares. Na sua vida dupla havia uma constante, a poesia. Escreveu um poema inspirado por uma rapariga do povo, que o deve ter impressionado quando ia a caminho da fonte. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. Todos os retratos de Camões o representam seu olho direito. Sabe-se que perdeu esse olho a lutar com os mouros, quando se encontrava a viver na cidade de Ceuta, no norte da África. Por que motivo foi para lá viver? Não se sabe. É provável que tenha sido obrigado a partir por causa de algum cessarilho, falta de dinheiro, dívidas, brigas. Enquanto esteve em Ceuta, Camões ocupou grande parte do tempo a escrever. De volta a Lisboa, Camões retomou a sua vida dupla. Ora na corte, ora nas ruas da cidade, continuando sempre a escrever. Poucos são os poemas de amor em que Luís de Camões incluiu nomes de mulheres. No entanto, lendo os seus versos, pode imaginar-se que ele estava apaixonadíssimo na hora em que os escreveu. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir quem vence o vencedor. É ter a quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos amizade. Se tão contrário assim, é o mesmo amor. No tempo em que viveu Luís de Camões, os amores proibidos eram crime. Há quem diga que foi por crime de amor que o obrigaram a sair de Lisboa e a passar uma temporada noutra terra. O local escolhido foi Constância e Camões ali viveu instalado na Casa dos Arcos, que ainda hoje existe. Corre suave e brando, com tuas águas, saídas de meus olhos, doce Tejo. Pouco tempo depois voltou para Lisboa, mas depressa se tornou a voltar a meter em sarilhos. E teve que voltar para a Índia. Partiu no dia 24 de março de 1553, numa armada comandada por Fernão Alves Cabral. Viveu em Goa, participou em expedições no Índico e no Mar Vermelho, participou em batalhas, estreitou laços de amizade com portugueses que ali se encontravam e, como sempre, fez versos maravilhosos. Em Macau há uma gruta de pedra, um jardim onde, segundo a tradição, Camões teria vivido uns tempos e escrito belos poemas. Há quem diga que esta tradição não tem fundamento. Em todo caso, a estátua do grande poeta lá está e homenageá-lo como bem merece. Segundo a tradição, as relações com uma chinesa de nome Dina Men teriam sido mais profundas.
Quando ela morreu, muito nova ainda, Camões ficou desesperado e escreveu um soneto lamentando que ela tivesse partido tão cedo para outra vida. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Os Lusíadas são a obra-prima do escritor. É um poema muito longo que tem como tema central a viagem de Vasco da Gama à Índia. A propósito dessa viagem, Camões conta toda a história de Portugal, desde o início até a época em que viveu, dando grande destaque aos reis, aos guerreiros, aos descobridores, não esquecendo as personagens femininas, que de uma forma ou de outra se tornaram marcantes. Súbitas trovoadas temerosas, relâmpagos que o ar em fogo acendeu, negros chuveiros, noites tenebrosas, bramidos de trovões que o mundo fendem. Não se sabe ao certo quando é que Luís de Camões escreveu Os Lusíadas, mas sabe-se que pelo menos uma boa parte foi no Oriente. Numa ocasião em que navegava ao largo da foz do rio Mekong, sofreu um terrível naufrágio. Tal como os seus companheiros, nadou para salvar a sua vida. E, segundo a tradição, nadou com um braço fora de água para salvar também a sua maior riqueza, o manuscrito dos Lusíadas. No ano de 1577, Camões partiu de Goa rumo a Lisboa. Esperava que os Lusíadas fossem devidamente apreciados, mas as pessoas daquele tempo não souberam reconhecer o extraordinário valor da obra. Os Lusíadas foram publicados pela primeira vez no ano de 1572. Foi preciso obter autorização do Tribunal da Inquisição, que nesse tempo julgava severamente todos os textos, proibindo ou cortando as partes que pudessem ser consideradas ofensivas para os sentimentos religiosos. Felizmente, o inquisidor, a quem encarregaram de avaliar os Lusíadas, era um homem culto. Percebeu que estava ali uma obra de arte e não cortou nada. Naquela época, porém, havia muito pouca gente a comprar livros. Tanto quanto se sabe, Camões morreu pobre e triste no dia 10 de junho de 1580. E foi um nobre amigo dele, Dom Gonçalo Coutinho, que lhe deu sepultura na igreja de Santana. Este amigo admirava-o muito, pois mandou gravar na pedra do túmulo: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Pouco tempo depois, já os portugueses lamentavam a pouca atenção dada a tão grande artista. Foram surgindo novas edições, biografias, textos cada vez mais elogiosos. E hoje o poeta está sepultado num túmulo ricamente esculpido, colocado num lugar de destaque, a par do túmulo de Vasco da Gama, à entrada do Mosteiro dos Jerónimos. O dia de Camões, 10 de junho, é considerado o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Um poeta tão extraordinário é motivo de orgulho para os portugueses e para todos os que falam a língua de Camões. Esta é a nossa pequena homenagem ao grande poeta Luís de Camões. No ano em que se comemoram 500 anos do seu nascimento,